É o nosso entrevistado de hoje, o empresário Francisco Freitas. A entrevista será conduzida pelo jornalista Samuel Ferro. Estamos recepcionando pela segunda vez nos estúdios da TV Prevê o Francisco Freitas, que foi professor aqui do IESB Prevê. Ele tem uma empresa onde normalmente presta assessorias para as empresas, prefeituras, visando com que o segmento do empresariado seja ativado nessas cidades, principalmente através de intercâmbios com alguns países que o Francisco representa e tem convênio com suas câmaras de comércio. E também valendo-se da sua experiência, quer seja no Sebrae, quer seja na vida de assessoria empresarial. E com a sua vivência no Sebrae, nada melhor do que iniciarmos essa entrevista ao agradecermos a sua presença, para que ele fale um pouquinho deste momento para o empreendedor, principalmente agora que se vislumbra um novo governo, uma nova fórmula de governar e a expectativa até de que a economia possa começar a ser recolocada nos trilhos. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, Samuel. Realmente é um prazer imenso retornar à TV Prevê. Eu, como bauruense, ainda mais poder ser entrevistado por você, que eu tenho um apreço, um carinho, um respeito enorme por tudo que você representa na comunicação brasileira. E olha, Samuel, se você me permite, eu lhe acompanho desde a época do Desafio ao Galo, hein? Olha, né? Eu já lhe acompanho. Faz tempo. Faz um tempinho, né? Mas, Samuel, muito obrigado novamente e agradeço também em nome de toda a nossa diretoria, do nosso grupo empresarial, a oportunidade que você está nos proporcionando. E espero também você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, participe, envie também a sua pergunta e espero, né, poder aí trocar algumas ideias e falarmos um pouquinho sobre mercado nacional, internacional, regional e também sobre empreendedorismo. Como o Samuel me apresentou gentilmente, eu tive uma larga experiência no Sebrae, por onde trabalhei por mais de 10 anos. E o Sebrae, todos os profissionais que têm esse privilégio, vamos dizer assim, de fazer parte desta empresa, realmente é uma grande escola, onde nós pudemos aí nos desenvolver muito. E nesse período de 10 anos, trabalhando como consultor especialista no Sebrae São Paulo, nós desenvolvemos toda a metodologia de consultoria e eu viajava a região de Bauru, até como bauruense. E nada mais oportuno nesse momento, né, que estamos aí se preparando para 2019, muito se fala sobre empreendedorismo, né? E o empreendedorismo nós sabemos que é o maior vetor social, né? De geração de empregos, de rendas e principalmente de desenvolvimento de pessoas. Mas o que normalmente me perguntam, Samuel, é o seguinte: em que momento devo empreender? E aí existem aqueles fantasmas, né? Ah, não, eu já tentei, não deu certo, mas e a crise? Mas e a situação? E aí ou seja, se você for esperar o momento certo para empreender, ele nunca irá existir. O momento certo é agora, né? E a crise é aquilo que nós falamos, a crise é interna, né? Então, ou seja, a partir do momento que você esteja preparado, você conhece o seu mercado, né? Eu me lembro bem, na época de Sebrae, era até muito curioso, porque... se me permite dizer isso, Samuel, alguns clientes nos chegavam para a consultoria e perguntavam: Francisco, o que eu devo abrir ou empreender para ganhar dinheiro? Bom, se eu soubesse, eu montava né? Eu penso comigo. Ou seja, então, você vê que não tem uma fórmula, né? O que existe é o seguinte: você está disposto, né, a trabalhar mais de 12 horas, a estar disposto realmente a desenvolver. Agora, está seguro para isso. Na dúvida é melhor você então não empreender, né? Porque todos nós sabemos que o empreendedorismo não é nada fácil, né? É composto de inúmeros desafios. E o nosso intuito é de trazermos aqui um pouquinho dessa nossa experiência. O tempo que depois do Sebrae, eu tive a oportunidade de residir muitos anos fora do país, onde eu fui diretor também de uma área internacional, de uma holding. E
retornei ao Brasil há 6 anos, justamente para fazer o startup da minha empresa, desenvolvendo negócios para novos empresários que queiram, de repente, desenvolver novos negócios ou mesmo expandir, né? Mas sempre também com foco no mercado internacional. Uma das coisas que é importante nós enfatizarmos aqui é que não existe solução pronta. Eu não acredito, viu, Samuel, em livro, né? Olha, tem um livro ali que vai lhe ensinar a desenvolver um negócio, a empreender. Não existe. O que existe é muito trabalho, né? Então, hoje você vê muito no mercado, né? Bem, eu vou lhe passar os 20 passos da prosperidade, né? Os 10 passos para você ficar rico. Essa semana mesmo, dias atrás, eu recebi uma mensagem, um e-mail. Claro, não vou dizer o nome da pessoa, até por questões éticas, e o objetivo aqui não é esse. Mas um profissional querendo, né? Como você se tornar rico. Quer dizer, aí você pede o imposto de renda do cidadão, entendeu? Ou seja, então existe muito disso hoje, né? Soluções mágicas, compra um livro que você vai empreender, quer dizer, ou seja, empreender é você viver anos da sua vida como muitos não querem, para que depois lá na frente você possa, Samuel, viver como muitos não possam. Ou seja, isso é empreender. Nós estamos atravessando um momento onde muita gente ficou desempregada. Nós tivemos aí mais de 12 milhões nesses últimos tempos de pessoas que perderam seus empregos. Desses 12 milhões, 13 milhões, diminuiu felizmente nos últimos tempos, passaram a empreender, a ser um microempreendedor, até por conta de não achar emprego. Bom, peraí, eu tenho que levar comida para casa, eu tenho que desenvolver uma casa. Eu tenho que desenvolver uma atividade para poder ter um negócio e, quem sabe, eu poder recuperar o meu emprego através de uma atividade personalizada. Que recomendação inicial você dá para este biotipo de trabalhador que está desempregado e que precisa uma alternativa para se encaminhar e para ter uma vida digna? Olha, essa pergunta não foi combinada com o Samuel, mas é uma pergunta muito boa, porque ele me deu um gancho fantástico para nós entrarmos naquilo que eu chamo de profissionalizar a empresa. O que acontece normalmente, Samuel, é que muitas vezes aquela pessoa, o profissional que quer empreender, ele continua com o pensamento de funcionário, entende? Quer dizer, ou seja, ele continua com a mentalidade de funcionário, ou seja, ele não passa realmente a se enxergar como empreendedor. E muitas vezes se fala muito em profissionalizar a empresa. A grande dificuldade é que ele começa a empreender e ele leva para dentro da organização, dentro da empresa, né, vamos dizer assim, as suas questões pessoais, familiares, porque normalmente o empreendedor hoje, muitos deles, né, é a família, vamos dizer assim, que está empreendendo. Então, você pode muito bem profissionalizar a família, você não precisa tirar a família. A questão é que, normalmente, vamos dar um exemplo. Quem faz o financeiro não entende o financeiro. Quem faz marketing não entende marketing, mas é porque é o parente, é o primo, é o amigo, ou seja, normalmente é por questões sanguíneas, né? Então, vamos dizer assim, para ocupar a cadeira, a posição, tem que ser por competência, né? E muitas vezes, o empreendedor, ele também tem aquela, ou seja, o primeiro retorno que ele tem financeiramente, né, o que ele faz? Ele acaba investindo em compra de algum bem material, né? Ou seja, nas nossas consultorias, nós estamos cansados de ver isso. Ou seja, a partir do momento que começa a dar um certo lucro na empresa, ele tem que reinvestir esse lucro na empresa. Ou seja, você que está nos acompanhando, presta atenção. Qualquer empresa que você abrir hoje, você tem que fazer um plano de negócio para 4 anos. 4 anos. Primeiro ano é perda. Presta atenção, primeiro ano é perda. Segundo ano é perda. Terceiro ano, você começa a equilibrar. O quarto ano que você, vamos dizer assim, você tem um ponto de equilíbrio. Mas não é isso que acontece, Samuel. Já no primeiro ano, o primeiro lucro que ele tem, ele troca um carro, ele faz uma viagem para a Europa, enfim. Ou seja, ele descapitaliza a empresa, ele tira seu capital de giro, né? E é isso que, ou seja, é a disciplina, né? Então, eu acho que o primeiro ponto para você empreender é ter a disciplina e tirar o pensamento. Quando eu falo pensamento de funcionário, ou seja, para empreender,
né? Você tem que ter a consciência que a sua retirada não é o que você precisa para viver, é aquilo que a empresa lhe dá. Então, por exemplo, vamos supor, se você tiver, vou lhe dar um exemplo, porque uma das coisas muito importantes não é dizer aonde você tem que chegar, é como chegar. É esse que é o diferencial. Então, por exemplo, se você tiver aí, vamos dizer, 300 mil reais para empreender, faça o seguinte, divida por 3. 100 mil você empreenda, você estrutura a sua empresa, os outros 100 mil para você estruturar produtos, capital de giro, e os outros 100 mil você guarda. Você faz uma reserva para um momento de necessidade. Mas não é isso que acontece, Samuel. O que ele faz? Ele pega todo o capital que ele tem, ele injeta tudo na empresa, achando, sonhando que ele vai bombar, que ele vai vender horrores, todo mundo vai comprar dele. Por quê? O empreendedor é um sonhador. Então, uma das primeiras coisas que temos que ter em mente é o seguinte: esqueça o planejamento estratégico, pense no planejamento tático. Planejamento tático é você pensar em operações simples no dia a dia. O que adianta uma ideia, Samuel? Você com toda a sua know-how, a sua experiência, o que adianta uma ideia brilhante, não implementada? Não vale nada. Vale muito mais você implementar uma ideia simples, básica e bem implementada. Isso faz um diferencial enorme para quem deseja empreender. Então, Samuel, eu acho que esse é o ponto, vamos dizer assim, crucial para quem pretende aí. E essa dica que eu lhe dei para você dividir por 3, isso é muito importante, e grave isso e anote, viu? Tem muitas pessoas que acham que ao empreender é muito mais fácil buscar uma franquia. Que recomendação você dá para esta pessoa que quer empreender através do empreendimento próprio ou opcionalmente através de uma franquia? Quais os prós e os contras para este tipo de empreendimento? Por exemplo, se me permite, atualmente nós temos um cliente na cidade de Curitiba, uma grande, uma panificadora, uma grande rede, né, em Curitiba, que nós estamos já iniciando um processo de franquia. Essa pergunta também é muito corriqueira. Francisco, eu compro uma franquia ou vou empreender? Não existe uma solução, não existe, olha, vai por esse caminho ou aquele. O que existe é o seguinte, é o perfil do empreendedor para cada tipo de negócio. Por exemplo, se você é uma pessoa segura, se você conhece, primeira coisa que você tem que fazer, e isso não sou eu que vou lhe dizer, é você que tem que reconhecer. Você conhece o seu business, você conhece o seu mercado, você conhece os hábitos, porque, outro detalhe, muito importante, hoje, a grande sacada para você ter um sucesso é você, no seu empreendimento, é você popularizar o luxo. Popularizar o luxo, eu não estou dizendo para você que você tem que ter uma loja simples, não é isso, mas é levar o seu produto a uma massa maior de consumidores, porque a classe C hoje, ela está muito mais instruída, né? Então, é claro que hoje existem várias brands, marcas, que têm um know-how, que têm né, ela mantém um status, mas hoje o grande diferencial é você, vamos dizer assim, popularizar o luxo. Então, voltando nesse case, por exemplo, de Curitiba, são 2 grandes empresários. Eles eram da área do comércio internacional, vejam bem, e resolveram empreender numa área de panificadora. Ou seja, eles não conheciam o mercado. Então, o que eles fizeram? Eles abriram uma panificadora com um novo conceito, né, totalmente diferente do que nós estamos acostumados. E dali, a partir do momento que eles buscaram ajuda, outra coisa muito importante também. Eu converso muito com grandes empresários, mas grandes empresários. E sabe qual é o macete, sabe qual é o truque deles para eles terem muito sucesso? Isso eu já ouvi de vários empresários, hein, Samuel? E, aliás, são até parceiros nossos, eu vou até citar alguns aqui. É o seguinte, é você ter pessoas melhores do que você trabalhando. Só que o ego muitas vezes não permite, o orgulho não permite, né? Mas como? Eu vou contratar alguém melhor do que eu? E se ele pegar meu lugar? E se ele puxar meu tapete, né? Ou seja, então os grandes empresários hoje, o que eles fazem? Eles bom, meu financeiro, eu quero o cara, eu quero o melhor na área de finanças, eu quero o melhor na área de marketing, ou seja, eu quero pessoas que conheçam melhor do que eu.
É isso que faz eles se tornarem fortes. E foi esse case de Curitiba. Ou seja, são dois grandes empresários, um casal, muito forte, mas eles buscaram ajuda de pessoas que conhecem mais do que ele, não é na área de empreender, mas no ramo de panificadora. E hoje é um sucesso e já estamos começando os primeiros movimentos, né? E foi até interessante porque através da nossa assessoria de comunicação, eu quero até aqui mandar um alô para a Gisele, um profissional altamente competente. Obrigado, Gisele, pelo seu trabalho. Nós fizemos, a Gisele Peralta me acompanha, me assessora na parte de comunicação. E fizemos uma divulgação desse case aqui em Bauru e foi interessante porque as pessoas, os bauruenses, perguntavam assim, mas aonde que vai inaugurar? Quando irá inaugurar? Quer dizer, ou seja, tamanha a expectativa. Então, acho que é isso, Samuel. A franquia, sim. Então, se você conhece o mercado, se você tem experiência, você vai para o empreendimento, você está seguro. E tem também capital. Agora, se você não conhece o mercado, veja bem, entenda o que eu vou dizer. Se você é inseguro, ou seja, inseguro, eu digo, você não conhece o mercado, então parte para uma franquia. Porque você já pega toda a estrutura, só que a franquia, ela tem um grande, vamos dizer assim, a franquia, com o passar do tempo, ela irá exigir de você, franqueado, a comprar uma outra franquia, a comprar uma outra loja, quer dizer, ou seja, você tem constantemente estar investindo e crescendo a sua estrutura. Isso as franquias acabam exigindo. Então surge uma oportunidade, uma outra loja, ela vai querer que você, né, adquira aquela outra loja. Ou seja, e claro, e você trabalha, né, dentro de uma regra. Então, o que eu falo é o seguinte, Samuel, para você, Samuel, e para você estar nos acompanhando, não existe, você vai empreender ou parte de uma franquia. Existe sim o perfil para cada tipo de negócio. E aí cabe você fazer uma análise fria daquilo que você pretende realizar. Então, se você é mais seguro, conhece o mercado, empreenda. Não, eu não conheço o mercado, parte de uma franquia. Tem um empreendedor aqui em Bauru, ele perdeu o emprego em Santo André. E resolveu, ele queria uma franquia de uma empresa até com certo porte e com uma tradição no mercado, principalmente fora do Brasil, mas que no Brasil hoje já está devidamente alastrada. Ele não conseguiu, porque deram para ele uma região do Brasil que ele não quis ir. Deram Bauru para ele. E ele abriu 2 empresas desta marca na área de foods, de alimentos, aqui em Bauru. E outro dia, circunstancialmente, eu parei em frente ao empreendimento dele, eu já o conhecia, falei, olha, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter empreendido e ter uma aberta franquia aqui em Bauru. Hoje, eu tenho 2 ou 3 empresas de alimentação aqui em Bauru, tenho em Jaú, tenho em São Carlos, tenho em Araraquara, tenho em Ribeirão Preto e digo mais, hoje eu tenho uma distribuidora desta comida que eu distribuo para os franqueados dessa empresa. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Mas olha, eu ralei, eu trabalhei para que isso acontecesse. É um sucesso de case interiorano, de case de alguém que se dedicou. É isso, Samuel. Ou seja, é aquilo que eu falo sempre, não existe solução pronta. Não existe livro que vai dizer como você ganhar dinheiro, como você ficar rico, como você empreender. Não existe. Se alguém conhece alguém que fez isso, me fala, porque eu não conheço. Meus 50 anos de idade, com toda a experiência que eu já tenho de mercado, minha vivência internacional, nunca vi isso. Alguém empreender sem ter que suar a camisa e olha, e volta naquele ponto. É um plano de negócio para 4 anos, tá? Nós abrimos esta primeira parte da entrevista com Francisco Freitas, exatamente para aproveitar da sua oportunidade de estar aqui em Bauru. Ele que semanalmente vem a Bauru, a empresa dele é em Campinas, e ele vem sempre a Bauru visitar seus familiares. E hoje nos proporciona esta entrevista, dada aquilo que nós vamos conversar agora, até porque esta consultoria ele faz muito para empresas através das prefeituras e de outros países. E um dos países que o Francisco tem uma parceria é com a Câmara do Comércio de Angola. Como é que é esta parceria e como é que é
isto que você repassa para quem quer empreender de lá para cá e daqui para lá? Muito bem, Samuel. Eu tive a oportunidade de residir em Luanda, Angola, por 4 anos, onde eu fui diretor de uma área internacional. E nesse período todo, claro, você cria uma série de contatos, um network muito forte. E quando retornei ao Brasil, aquilo que eu comentei no início, a minha empresa, ela é composta de uma holding e ela já nasceu de uma forma muito forte, através de parceiros muito consolidados. E a Câmara do Comércio Angola-Brasil é um parceiro já da nossa empresa já há muitos anos, que viabiliza uma série de negócios no mercado angolano. Hoje, para você ter uma ideia, Samuel, e você que está nos acompanhando, 90% de tudo que está em Angola vamos dizer assim, é importado. Então, existem inúmeras oportunidades, mas o que acontece? A Angola passou por um período, não sei se os colegas que estão nos acompanhando sabem, mas período de guerra, reconstrução, ou seja, e quando lá cheguei, o país estava em guerra ainda. Então, foi uma experiência de vida fantástica, né? E, realmente, assim, não foi nada fácil, porque, imagina, Samuel, você também com a experiência que você tem de jornalismo, você chegar num país em guerra, a situação, o clima, enfim. Mas hoje também já está muito mais, vamos dizer assim, estruturado o país. Houve uma mudança de governo há um ano atrás. Então, hoje, Angola é uma grande oportunidade, até a língua, né, também, falamos aí a mesma língua, vamos dizer assim, né, então falo português, de Portugal, né, então facilita muito os negócios. Então, é uma grande oportunidade para as empresas brasileiras irem para Angola. Eu também intercâmbio, né, hoje nós temos aqui, mesmo na região de Bauru, temos vários angolanos estudando nas faculdades, nas universidades, enfim. Então, é um produto muito interessante, uma parceria muito consolidada. Até aproveito e enviar um abraço para o Eduardo Arantes, que é o presidente da Câmara do Comércio, pelo brilhante trabalho que ele tem realizado. E isso possibilita, então, levarmos, vamos dizer assim, as empresas a Angola, mas de uma forma muito consistente. Ou seja, você já chega com o apoio do governo, você já chega, ou seja, já com toda uma estrutura que viabiliza, e também somos muito transparentes. Se de repente acharmos que o seu negócio não é viável em Angola, você pode ter certeza, nós vamos falar que não é viável, não tem oportunidade, enfim, mesmo porque antes nós fazemos um estudo, uma análise da viabilidade do negócio, né? Mesmo porque a nossa credibilidade, ela não pode jamais ficar em jogo. Então, quando nós entramos num projeto, é porque ele vai dar certo, ele não tem outra possibilidade de não dar certo. Só que para isso nós temos pessoas profissionais muito competentes, nas suas posições, vamos dizer assim, nos cargos que ocupam. E claro, reforçando então, essas parcerias, elas consolidam, né, Samuel? Então, vamos imaginar, você quer ir para Angola, né? Então, você chega através da Câmara do Comércio, ou seja, você já tem um apoio do governo, você já tem uma estrutura, enfim, que isso, né, até mesmo, até para, de repente, divisas, né, para você tirar o dinheiro de Angola, daqui para o Brasil, para lá, ou seja, para enviar, né, remessa de capital. Então, essa é uma oportunidade muito interessante, né, que está à disposição também dos empresários de Bauru e região. Para que o empresariado conheça um pouco mais de Angola, qual é o perfil deste país da África? O perfil socioeconômico, claro. Angola, assim, ela, como eu disse, 90% de tudo que hoje gira no país é importado. Houve realmente um período de uma explosão, vamos dizer assim, explosão no sentido de economia muito grande, quando lá estive alguns anos atrás. Hoje, como a Angola, a economia está baseada no petróleo e no diamante, então, claro, sofre também as oscilações. Por exemplo, em 2010, com toda aquela crise que teve nos Estados Unidos, Samuel, claro que também houve um impacto, mas hoje Angola está se despontando com um grande mercado, né? Grande oportunidade, muitas empresas brasileiras lá já estão, né? Mas a questão é o seguinte, eu acho que o grande segredo é que normalmente, não é só para Angola, viu, Samuel? Para qualquer país que de repente o empresário ele queira ir, primeira coisa, ele tem que pensar no bom, ele tem que fazer o básico. O problema é que ele quer ir para Angola, ele já quer chegar, sabe, fazendo operações faraônicas, operações gigantes, aí fica difícil. Começa uma operação pequena para conhecer o mercado, posicionar o produto, mesmo porque nós temos que ajustar a operação, né? Aí sim, aí depois começamos a aumentar conforme a demanda, né? Mas a economia de Angola está muito receptiva
E essa é a vantagem, através da Câmara do Comércio, que irá facilitar uma série de tratativas comerciais, financeiras, enfim. Angola, a capital é Luanda. Qual a população de Angola e de Luanda? E quantas cidades do porte de médio para grande nós temos no país? É muito interessante, porque quando lá cheguei em Luanda, Luanda tem uma capacidade para 3, 4 milhões de pessoas. Só que acontece, com a guerra, como o governo, o presidente, ele fica em Luanda, então toda a segurança nacional, ela estava concentrada em Luanda. Consequentemente, todas as cidades vizinhas, vamos dizer assim, populações acabaram migrando, né, para a cidade de Luanda. E, claro, hoje nós temos lá mais de 7 milhões de pessoas. Então, você imagina, Samuel, uma cidade com capacidade para 3, 4 milhões tem 7 milhões de pessoas. Então, havia uma série de dificuldades de energia, de alimentação, de água, enfim. Mas hoje, o governo também está fazendo uma série de investimentos, então isso também já está melhorando, vamos dizer assim. Mas, é claro que é um país pós-guerra. Né? Então sofre as consequências, né? Ficaram 30 e poucos anos guerreando, né, Samuel? E a guerra terminou faz o quê? Uns 10, 12 anos. Então é claro que ainda sofre um pouquinho, mas as coisas já melhoraram bem e, repito, é uma grande oportunidade. Então, para você que de repente não pensou, não está pensando, passe a considerar. E no nosso site, também www.socibusiness.com.br, nós temos lá muitas informações sobre Angola, como de repente desenvolver. Então é só também consultar lá para você ter um pouco mais de informações a respeito. Para que o público conheça um pouco de Angola, o que nós temos? Nós temos um parque industrial hoje em Angola ou ainda não? O que nós temos que impulsiona, além desses produtos básicos que você mencionou, da economia de Angola? É muito fácil participar com a entrevista com o Samuel, porque realmente ele dá uns ganchos fantásticos, viu? Obrigado, Samuel. A sua experiência realmente é fantástica. Porque é o seguinte, por exemplo, Luanda, como um país pós-guerra, é claro que eles não têm uma usina de geração de energia. Então, Samuel, consequentemente, o parque industrial, isso alguns anos atrás, hoje o governo já está investindo em usina hidrelétrica, já está investindo em uma série de benfeitorias, vamos dizer assim, na estrutura do país, até para poder desenvolver economicamente. Então, você imagina, por exemplo, a cidade de Luanda não tinha um semáforo. Mas por quê? O prédio sem elevador, porque não se tinha geração de energia. Então, o parque industrial, por exemplo, vamos dizer, uma construção. Então, muitas vezes, a logística era muito complicada, porque não permitia, de repente, vamos supor, você desenvolver um bloco, um tijolo, um material no próprio local de trabalho. Então, você tinha que, muitas vezes, desenvolver num outro ponto fisicamente, depois, levar esse produto. Então, você imagina a logística, o custo disso, né? Ou mesmo com containers, justamente por causa dessa estrutura, infraestrutura do país. Por falta de energia, por questões de água, enfim. Mas hoje o cenário já é diferente. O parque industrial ele está aumentando, o governo está investindo muito também na parte agrícola, vamos dizer assim. Né? Então, é uma oportunidade, né, muito grande, né, até pela facilidade. Os angolanos também gostam muito do brasileiro. Né? Então, isso facilita aí a interação e os negócios. Bom, Francisco, nós temos algumas perguntas. O Marcos Monteiro, ele manda 2 mensagens aqui. A primeira é para mim. Ele diz que ficou sabendo pela imprensa que o capitão Augusto, eleito deputado federal, reeleito, está transferindo sua residência para Bauru. E ele sugere que eu traga o capitão Augusto para uma entrevista. Aliás, o Marcos, eu já pedi ao coronel Ayrton Martinez, que assessora o capitão Augusto, e reitero de público que converse com o capitão Augusto para que ele seja um dos nossos próximos entrevistados. Coronel Ayrton, eu já troquei e-mails com ele e estou aguardando a confirmação desta entrevista. O Marcos Eduardo pergunta: conforme foi noticiado, conforme foi dito aqui pelo Francisco Freitas na entrevista anterior que ele esteve aqui, é um telespectador que nos acompanha, ele disse que os chineses estão interessados em investir no Brasil. Ele disse que o governador João Dória também disse
muito sobre esse aspecto. Ele quer que o senhor possa dar também esta notícia sobre os investimentos e como estão sendo empenhados os poderes públicos de Bauru e da região para que isto se torne uma realidade. Perfeito. Samuel, o nome do... Marcos Monteiro. Marcos Monteiro, muito obrigado pela sua pergunta, muito obrigado pela sua participação. Entendo o seguinte, os chineses, nós trouxemos eles aqui na região de Bauru no início de fevereiro, março, para visitar duas cidades, que foram especificamente Agudos e Boracéia. O projeto ele está em andamento. Acontece que tivemos um ano bastante, vamos dizer assim, um ano, todos nós sabemos, atípico, né, Samuel? Político, de movimentações políticas. Não quero aqui, também não é meu objetivo entrar nesse mérito, mas os próprios prefeitos também das respectivas cidades, ou seja, foi um ano político de composições, né, Samuel? Ou seja, todos nós sabemos, de eleições, isso também tem um impacto. E claro, nenhum investidor, né, ele vai chegar e investir sem, de repente, estar com algumas coisas definidas, né, ou pelo menos para que lado as coisas vão caminhar, né? Mas, Marcos, esses dois projetos eles estão na pauta. A questão agora, estamos bastante confiantes, né, que agora com essas definições e, enfim, nós possamos aí realmente voltar esses dois assuntos e trazer os investimentos para a região de Bauru. Bom, o Marcos fez essa pergunta aí, o Marcos Eduardo, sobre o capitão Augusto, e eu já tenho informação. Não nesta sexta-feira, já está agendada a vinda do capitão Augusto. Inclusive, o capitão Augusto, ele é um pré-candidato ou um candidato a presidir a Câmara Federal lá em Brasília. E certamente ele terá muita novidade, até porque ele, até então, ele estava residindo em Ourinhos e, como ele já trabalhou em Bauru, na Polícia Militar aqui em Bauru, ele também quer ter a sua residência, ter o seu escritório político aqui em Bauru. Isso é importante. Nós já temos o deputado eleito Rodrigo Agostinho e certamente um deputado a mais vai ajudar a exemplo do que ele está fazendo há muito tempo, com emendas parlamentares e com reivindicação do capitão Augusto aqui para a cidade de Bauru. E nesse encerramento de entrevista, são dois perfis de países diferentes, a China e a Angola, que, de qualquer forma, ambos países estão abertos para empreendedores e para uma ativação comercial que pode ser feita por intermédio da sua empresa. Exatamente, Samuel. Eu residi 2 anos na China. Eu fiquei mais de 15 anos fora do país. Na China foram 2 anos. E nós temos uma parceria também com a Associação de Guangzhou, um escritório em Guangzhou, uma cidade de 22 milhões de habitantes, e também em Hong Kong. Então, tudo isso que eu estou falando para você, Samuel, para você que está nos acompanhando, isso faz parte da nossa estrutura operacional. Conheço, convivi, residi nesses países. Então, eu falo com muita segurança para você, com muito conhecimento de causa. Tanto na China quanto na Angola, são 2 grandes oportunidades, claro, com perfis diferentes, como você muito bem, brilhantemente, Samuel, colocou, mas ambas com possibilidades, né, para estreitarmos aí negócios. E se você me permite, Samuel, assim, já, acho que, né, para a gente finalizar, vamos dizer assim, nós estamos desenvolvendo um projeto na cidade de Ibitinga, que é a capital do bordado, né, justamente no mercado de Angola. E olha que interessante, só para você entender, para nós posicionarmos esse produto, por exemplo, de Ibitinga em Angola, é importante que ele se torne competitivo. E como nós vamos tornar esse produto competitivo? De repente nós vamos buscar essa matéria-prima na China. Então, seja, nós buscamos uma matéria-prima na China, desenvolvemos o produto em Ibitinga e levamos ele para Angola. Então, ele se torna competitivo e conseguimos posicionar. Então, você percebeu o link, tanto com o mercado chinês como com o mercado angolano, por exemplo? E pode ser outros mercados, né? Nós temos ramificações em diversos países. E aí nós conseguimos fazer essas composições e ofertar, vamos dizer assim, para o cliente, para aquele, né, o empresário, a solução. A melhor solução e, mais importante, para que ele possa posicionar o seu produto lá fora, ou mesmo, nós estamos falando do mercado internacional, né, Samuel? Mas também no mercado interno.
de repente você pode querer expandir seus negócios no mercado nacional, né? Então também nós atuamos nessa área. E também, Samuel, se me permite, dizer também da parceria que eu tenho com o Lázaro do Carmo. O Lázaro do Carmo, ele foi o presidente da Jequiti, vice-presidente do grupo SBT. Ele assumiu a Jequiti com 20 milhões de faturamento e levou a empresa depois de 7 anos, trabalhou com o Silvio Santos, Samuel, para 523 milhões. E ele hoje é um parceiro nosso, atua conosco em alguns projetos, está ansioso para vir a Bauru e ansioso também para vir nessa bancada, porque eu já falei de você para ele, viu, Samuel? Então, tendo a oportunidade, ele vai estar aqui, só entrevistar por você também. Bom, eu quero agradecer ao Francisco Freitas. Francisco, deu algum contato seu para que, se alguém quiser alguma outra informação, possa procurar a sua empresa e obter essas informações? Até porque nós queremos que o empresário dessa região, que o empresário bauruense, acima de tudo, possa ter sucesso nos seus negócios. E nada melhor do que, de repente, alargar os horizontes, e alguns países oferecem esta oportunidade. Obrigado, Samuel, pelo espaço. Através do nosso site, né, www.socibusiness, né, socibusiness.com.br, nossa fanpage, né, facebook.com/socibusiness. Através desse meu e-mail, franciscofreitas@socibusiness.com.br, e através desses contatos, né, a gente fica à disposição. E aí também para trocar ideias, enfim, ver algo por Bauru e região, sabe? Eu quero, de repente, trazer investimentos, eu quero ajudar a desenvolver a economia, até como bauruense, apesar de estar em Campinas, mas o meu coração está aqui, né? Então, obrigado. Muito obrigado, Francisco Freitas. Estamos encerrando o nosso primeiro enfoque regional desta semana. Lembrando que amanhã tem Augusto Cury no Sagai, uma visita ilustre. Eu terei, inclusive, o privilégio de gravar um enfoque regional lá, e que será exibido posteriormente. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Estaremos de volta amanhã, se Deus assim nos permitir. Uma boa semana para todos e até amanhã. Obrigado. Enfoque Regional. Apoio Cultural Unimed Bauru. Cuidar de você. Esse é o plano. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade